Salve nação e o Fluminense, hein? Justamente por não ter o foco necessário. Então, no momento que eu falo para eles, cobro deles, na teoria, mostro na prática, e as coisas... Principal jogador em toda essa virada, em toda essa força que o Fluminense teve que ter, não só taticamente, nem física, mas também de agressividade. Bora entender o motivo inaceitável de Renato Gaúcho irritado após a partida do Fluminense. Bom, tem coisas que ficam no vestiário, né? Entre eu e o grupo. Às vezes a gente precisa levantar um pouco mais a voz. Às vezes a gente precisa cobrar firme, forte, porque as coisas que aconteceram, que não pode acontecer no momento que nós tomamos a virada, foi exatamente as coisas que eu mais cobro deles. Eles têm 90 minutos mais os descontos para ficarem focados. E no momento que você não fica focado no trabalho, não falam todos. Mas se um deixa de focar, 2 ou 3, as coisas vão acontecer. E às vezes você fica no caminho de uma competição, você sai de uma competição, justamente por não ter o foco necessário. Então, no momento que eu falo para eles, cobro deles, na teoria, mostro na prática, e as coisas deixam de acontecer em alguns momentos dentro do campo, é lógico que é meu trabalho cobrar deles. Nós cobrei, sim, firme, forte, voltamos com outra atitude, e aí a gente deixou de ficar focado no trabalho. É isso que não pode acontecer. E nós pagamos por não estarmos focados. E poderíamos pagar caro hoje. Então, quando eu cobro deles, falo para eles no vídeo, falo isso diariamente, mostro, dou exemplos, treinamos, para eles terem essa atenção durante o tempo todo. Então, é inadmissível. Inadmissível o que aconteceu nos últimos 15 minutos depois da parada técnica. E eu venho cobrando muito isso deles. E tomamos a virada justamente por isso. Você tem que ficar focado no trabalho, ainda mais no futebol. As coisas em 10, 15, 20 segundos, eu mostro para eles, as coisas acontecem, a favor e contra. E não ficamos focados e tomamos a virada. Aí você tem que ficar correndo atrás. Já é difícil fazer gol. Aí vem um sofrimento por parte dos torcedores. Aí vem o adversário fazendo cera. Aí começa a dar o desespero. Graças a Deus a gente virou o jogo hoje. Mas a cobrança vai continuar amanhã. Porque, como eu falei, né? Às vezes você não consegue a virada. E a gente paga por um erro de não estarmos focados no trabalho. É isso que eu falo para eles que é inadmissível. Foi essa cobrança que eu tive com eles no intervalo do jogo. A diferença foi o foco. Então, eu venho alertando bastante meu grupo sobre isso. Em alguns jogos do Campeonato Brasileiro também aconteceu, a gente deixou escapar pontos importantes contra o Atlético Mineiro, contra o Vitória dentro do Maracanã, justamente porque a equipe não estava focada o tempo todo. E no futebol as coisas acontecem. Então, hoje não é porque nós temos alguns jogos a mais do que o adversário, de repente a parte física. Não, meu time está bem na parte física também, como o adversário também está. O que fez a diferença foi justamente isso. Nós não tivemos o foco no final do primeiro tempo, e nós pagamos por isso. E o preço poderia ter sido maior. Então, não tem que dar desculpa. A minha cobrança vai ser exatamente em cima disso, porque eu tenho falado para eles ficarem focados o tempo todo. E no momento que a gente não fica ligado, não fica concentrado na partida, acontece o que aconteceu no final do primeiro tempo. Se nós estivéssemos concentrados e focados desde o início, como nós estávamos, desde a partida que, inclusive, nós fizemos contra o Borussia durante o tempo todo, nós não teríamos tomado a virada, com todo o respeito ao adversário. Nós tomamos porque nós nos desconcentramos. É isso que não pode acontecer no futebol de maneira alguma e em hipótese alguma, porque daqui a pouco essa falta de foco faz com que a gente volte mais cedo para o Brasil. É o que a gente não quer. E essa vai ser, pode ter certeza, a cobrança em cima do meu grupo. Como eu já venho cobrando isso deles, eu vou continuar cobrando. O Fluminense ganhou de virada, jogo importante. E, ao meu modo de pensar, muito a ser elogiado. As críticas são normais, porque o Fluminense sofreu, ao meu modo de pensar, desnecessariamente, mas muito mais elogio, né, para o time que virou o resultado. Enfim, as substituições do Renato foram bem importantes para o contexto do jogo, e sobretudo pela virada, né? Esse jogo complicadíssimo, né? Começou a partida com o Fluminense dominando completamente.
posse de bola altíssima, empurrando o Sam para trás, não deixando sair, roubando a bola, agredindo, cruzando, escanteio, batendo no gol, o goleiro fazendo ótimas defesas, criando diversas chances, mas só foi fazer o gol, o primeiro gol, com uma falta, né, bola parada, um golaço do Ares, bateu muito bem, e daí em diante eu achei que o Fluminense ia matar o jogo no primeiro tempo, mas foi surpreendido em 2 contra-ataques. Talvez pelo domínio total do jogo, a defesa perdeu um pouco o foco e acabou sendo punida com 2 gols, né, um nos acréscimos. O Fluminense foi para o intervalo perdendo por 2-1 de virada no Sam. E eu pensei, o que o Renato vai fazer agora, né? O Renato fez algumas modificações, que mais pra frente eu quero falar sobre elas. Voltou pro segundo tempo, mais agressivo, com mais força ofensiva, mas dando espaços ainda nos primeiros 10 minutos, um pouco desorganizado. O Santos teve 2, 3 contra-ataques que poderia ter matado o jogo. Perderam gols por preciosismo. E daí em diante, o Fluminense foi se impondo, foi pegando o corpo. Agora eu vou pular pro Renato, porque o Renato fez um trabalho incrível nessa partida, assim como o Felipe Luiz tinha feito contra o Chelsea. Felipe Luiz fez alterações contra o Chelsea que deram a vitória ao Flamengo. E hoje foi a vez do Renato. Funcionou plenamente, do jeito que ele pensou. É claro que sempre depende de como o jogador entra em campo, né? Se ele está bem, numa partida boa. E tanto o Nonato como o Keno entraram muito bem, principalmente o Keno, desequilibraram a partida e conseguiu uma vitória importantíssima. Era imprescindível, né? Agora está em primeiro junto com o Borussia no grupo, só que está com 2 gols de saldo e o Borussia com 1. E a última rodada, provavelmente os dois vão vencer as partidas e vão classificar os dois. A disputa vai ser do primeiro colocado. E quem vai ser o primeiro? Então, parabéns ao Fluminense e grande mérito na mudança do jogo do Renato Gaúcho e da entrada do Keno. É isso daí. E ó, aproveita e corre que a promoção na Lima Imports de comprar 2 e levar 3 tá acabando. Faz o seguinte, se você curtiu, clica no link que tá na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Quando realizar a compra, utilize o cupom CLUBISTA e pronto. É só aproveitar 10% de desconto em todo o site. E aí, nação, o Fluminense deu um baita susto, mas conseguiu sua primeira vitória no Mundial. A gente consegue ver que assim, mesmo a equipe do Fluminense, que é uma equipe que ainda vem se encontrando com o Renato Gaúcho, começo de trabalho, consegue jogar bem e consegue ser predominante. Ah, mas o adversário não era lá essas coisas. Vale lembrar, né? O Fluminense amassou o Borussia, que é uma baita equipe do futebol europeu. Não é uma das melhores do futebol europeu, mas, pô, dá pra falar que é primeiro escalão, sim. Ano passado tá disputando a final de Champions League, por exemplo. Então, o nível desse Mundial, pros brasileiros, a gente tá mostrando que dá pra bater de igual para igual com todo mundo. E aí o Fluminense pega e faz o segundo tempo desse, com uma certa facilidade, jogando bem, jogando agressivo, atacando seu adversário, foi excelente. E o Renato Gaúcho, na minha visão, tá certo, tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar dos jogadores, porque você vê, um errinho podia causar aí, quem sabe, a eliminação do Fluminense no Mundial. Não ia adiantar nada esse jogo do Borussia. Então, tem razão, o Renato Gaúcho foi firme com os jogadores, tá certinho. Postura de treinador vitorioso, postura de treinador que quer ser campeão. Diferente de Mano Menezes, Fluminense ia mal, o cara ficava lá pagando, passando a mão na cabeça do jogador, passando um pano pros caras. Não, pô, tem que chegar firme, cobrar mesmo, pô, tá no Mundial, quer fazer o quê? Quer fazer o quê? Quer ficar esperando o adversário jogar? Adversário inferior tecnicamente ainda? Renato chegou a madeira nos caras no intervalo, e é isso que fez um dos motivos do Fluminense virar a partida. Mas ó, bora botar fogo aí na discussão. Agora eu quero saber qual a tua visão aqui, ó, nos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher de like esse vídeo também. Valeu, até a próxima!